Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família nessa noite. Vamos celebrar ao Senhor, exaltar o nosso Deus. É no nome de Jesus que nós abrimos esse culto de celebração, de exaltação ao Senhor. Use já esse tempo de início para você compartilhar o link desse culto, para você convidar pessoas para participarem com a gente. Não deixe também de deixar lá o seu like. É importante, você nos ajuda. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e divulgue, para que a palavra de Deus alcance o maior número possível de pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui um texto que está escrito em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 16. Preste atenção nesse texto. Hoje nós iremos pregar sobre o poder da graça, a graça que te salvou, a graça que alcançou as nossas vidas e nos trouxe salvação. E esse texto começa dizendo assim: aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor aí na tua casa, você pode exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre. Vamos invocá-lo nessa hora. Pai, no nome de Jesus, nós nos apresentamos mais uma noite diante da tua presença. Nós, ó Deus, nos colocamos diante do teu altar, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sejam dadas ao Senhor glória e honra para todo sempre. Senhor, nós queremos celebrar o teu nome nessa noite, nós queremos exaltar o teu nome, adorar o teu nome, através dos louvores, através, ó Pai amado, desse tempo que passaremos aqui, junto com os nossos irmãos, adorando e exaltando ao Senhor. Recebe a nossa adoração, fala conosco pela tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com as palmas. Com a igreja te adora, Senhor. Sua
Senhor das nossas glorificações. Só Ele é digno de toda honra e glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és bendito, Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e
Aleluia, Jesus. Oh, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és grandioso, Jesus. Lá verei minha Celebemos com todos aqueles que foram fiéis a Ti, Senhor, até a morte e alcançaram a coroa da vida. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas das mãos. Lá verei meu pai. Lá verei minha mãe. Lá verei Isaac e Jacó. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas das mãos. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Oh, meu Senhor. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e mudarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali. Nossa alma Nenhum clamor. chegar naquele dia, Verei os o Senhor chamará o nosso nome olhos de Jesus. e viveremos eternamente com Ele. Aleluia! Nos alegramos em Ti, Senhor. Nos alegramos em Ti, Jesus. Fiéis são as Tuas promessas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvamos ao Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, do versículo 13 ao versículo 16, será o texto base para a nossa reflexão nessa noite de domingo, e que o Senhor fale com o seu coração, como tem falado no meu coração, a respeito dessa palavra, o poder da graça. Se você ainda não experimentou esse poder, a minha oração aqui nessa noite, você experimente o poder transformador, o poder impactante, o poder salvador da graça de Jesus sobre a sua vida. Aleluia. Isaías 49, do versículo 13 em diante, diz assim: gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Aleluia, diz o Senhor para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Esse texto é um dos mais belos e maravilhosos textos inspirados que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Esse texto, ele afirma e reafirma o indescritível amor do Pai
por você e também por mim, por todos nós que somos filhos do seu amor, que somos gerados pelo seu amor, criados para o louvor da sua glória, aleluia. Podemos afirmar aqui que o amor de Deus, ele é maior do que as nossas muitas fraquezas, é maior do que a minha e a sua dor. O amor de Deus é maior também que o abandono de uma mãe, do que o amor de uma mãe. O amor de Deus é maior também do que a rejeição e o amor de um pai. O amor de Deus é maior do que tudo. Nada pode se comparar ao amor que Ele tem por nós. Ele te amou, Ele te ama e continuará a te amar até o teu último suspiro de vida sobre essa terra, porque o amor dele é eterno, não tem fim, aleluia. Prestem atenção, Deus não nos ama mais antes da cruz e não nos amava menos antes dela. O amor dele é um amor sublime e completo. O amor dele é pleno e eterno. Pensando nisso, o escritor Max Lucado, ele escreveu: a graça é a melhor ideia de Deus, porque ao invés de simplesmente nos falar para mudarmos, a graça vai além, ela cria em nós a mudança. A graça nos ajuda a mudar, ao invés de exigir que sejamos diferentes, a graça, ela promove uma transformação extraordinária em nossas vidas. Sozinhos, definitivamente, nós não conseguiríamos de forma alguma a mudança que tanto precisamos e que tanto buscamos para agradar a Deus, mas ela, através do Espírito Santo, que é o agente transformador aqui na terra, ela promove essa mudança em nós. A graça faz isso, ela nos muda, aleluia. Eu quero ler com vocês os versículos anteriores de Isaías 49, começando pelo verso 1, versículo 1, vai ser projetado aí, você pode acompanhar. Vejam por favor o que diz Isaías 49, versículo 1: escutem-me vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Percebam que nesse primeiro versículo do capítulo 49 de Isaías, o Senhor, Ele revela a sua onisciência e a sua presciência, que é um dos seus atributos. Aqui Ele está dizendo assim, ó, que Ele é o único que pode conhecer tudo e todos. Ele é o único que tem o conhecimento antecipado das coisas antes mesmo delas existirem, tendo assim condições de fazer escolhas de pessoas antes delas nascerem, para propósitos determinados por Ele. Eu creio que Deus te conhece, ou te conhecia ainda no ventre da sua mãe. Esse texto mostra isso para nós. O salmista dizia: ainda quando eu era informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me via, o Senhor já me conhecia. Ele conhece você antes mesmo de você nascer, aleluia. Então o capítulo 49 de Isaías, ele apresenta os propósitos de Deus para com Israel, chamado aqui nesse texto de servo do Senhor. Ouçam por favor o que diz os versículos 2 e 3 de Isaías 49, apenas os versículos 2 e 3, já dá para a gente entender. Ele fez a minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Preste atenção que o desejo de Deus era que Israel aceitasse o projeto dele. Deus tinha um projeto que envolvia a nação de Israel para alcançar a humanidade. Deus ofereceu a eles a oportunidade de fazerem parte do maior projeto da história, sendo assim salvos, e a partir de então levariam essa salvação a todas as nações da terra. E por causa disso, dessa escolha de Deus por Israel,
nós podemos dizer, e vamos ver aqui, nessa palavra, nessa meditação, que não houve um povo em toda a terra que tenha presenciado tantas maravilhas como Israel presenciou. Começando no capítulo 46 de Gênesis. Se você tiver a oportunidade depois de ler o capítulo 46 lá do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, esse capítulo diz que José, ele já era governador do Egito, e nessa oportunidade ele se revela aos seus irmãos que haviam tentado matá-lo por inveja, porque José era um sonhador, e todos os sonhos que José tinha enquanto ele estava na casa do seu pai, estava com seus irmãos, ele contava, e os sonhos envolviam que ele seria um homem grande, um homem poderoso, seus irmãos e a sua casa iriam servi-lo, e eles tiveram inveja e tentaram matar, tentaram contra a vida dele, até que chegou ali um grupo de viajantes, e eles venderam José, ele foi parar lá no Egito. José perdoa os seus irmãos. Quando ele perdoa os seus irmãos, ele pede que eles trouxessem o seu pai Jacó, que em uma luta que Jacó teve com Deus, há tempos atrás da sua vida, ele teve o seu nome mudado para Israel. Então ali no Egito, Israel foi grandemente abençoado, cresceu muito, e se tornou um povo grande e próspero. Deus prosperou segundo a sua promessa. Os versículos que nós lemos do 13 ao 16, Isaías 49, fala de prosperidade. Deus cumpre a sua palavra. Até aqui, no capítulo 46 de Gênesis, as coisas estão indo bem, as coisas estão sendo marcadas na vida deles. Quando Jacó conhece ou revê o seu filho José, que ele achava que estava morto, ele já havia chorado muito por José, ele se alegra, e ele vai morar também no Egito. Só que lá no capítulo 1 de Êxodo, quando chegamos nessa parte da história, já é um novo rei que está ali governando o Egito, e eles então, os israelitas são feitos escravos, e esse novo rei dá uma ordem, que toda criança que nascesse, os recém-nascidos do sexo masculino, deveriam ser mortos pelas próprias parteiras, porque ele tinha a ideia de enfraquecer Israel. Israel estava grande, Israel estava prosperando em terra estranha, no Egito. Então os egípcios ficaram com medo deles dominarem o povo, e eles começaram, esse rei teve uma ideia diabólica, de matar os meninos, para que eles não se tornassem homens, e consequentemente guerreiros fortes para ajudar Israel. Mas preste muita atenção no que eu quero te dizer nessa noite. Deus tem os seus planos bem definidos, e nenhum deles podem ser frustrados, aleluia. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. O que ele faz então? Diante dessa ordem, ele usa as parteiras, e elas não fizeram conforme as ordens do novo rei, mas elas salvaram os meninos, elas protegeram os meninos, deixando que eles vivessem, e por causa disso, Deus abençoou tanto Israel, que ele se multiplicou e se fortaleceu ainda mais, aleluia. Só que aí o novo faraó, esse novo rei, ele dá uma ordem a todo o povo, ameaçando as famílias, que eles deveriam lançar no rio Nilo todos os meninos que nascessem, eles deveriam matar os seus filhos. Era a ordem do rei, era uma ameaça, era um edito que ele colocou ali naquela ocasião. Mais uma vez, Deus cumpre seus propósitos, que jamais podem ser frustrados. Nasce então o menino Moisés. Você deve conhecer um pouquinho da história. Moisés, ele nasce nessa situação. Por 3 meses seus pais conseguem escondê-lo. Quando não dá mais para esconder o menino, a mãe e a sua irmã pegam o menino e colocam dentro de um cesto de junco, e elas vão até o rio e colocam o menino no rio, aonde está a filha de Faraó se banhando. A mãe se afasta, e a filha, a sua filha, a irmã de Moisés, ela vai se aproximar para ficar sondando o que vai acontecer com o menino, e ela fica de longe acompanhando para ver o que iria dar aquela situação, até que a filha de Faraó, ao avistar o cesto, ela manda a sua filha pegar, a sua serva,
ir pegar aquele cesto. Quando ela vê que tem um lindo menino lá dentro, quando ela percebe que aquele menino é filho de uma israelita, ela se compadece dele. Então a irmã de Moisés imediatamente se aproxima da filha de Faraó, como se não soubesse de nada o que estava acontecendo, e ela se oferece para chamar uma das amas, que pudesse amamentar aquele menino, que pudesse cuidar daquele menino para a filha de Faraó. E ela fala assim: tem amas entre as israelitas que podem cuidar muito bem, que podem amamentar esse menino para você. Concordando então a filha de Faraó com essa ideia, a menina foi depressa e chamou a sua própria mãe. Deus estava trabalhando na história, Deus estava colocando ideias claras no coração da mãe de Moisés, e ela recebe dos braços da filha de Faraó o seu próprio filho, e então ela passa a amamentar o menino. E com um detalhe, você pode lá ler depois, o texto diz que ela ainda passou a receber um salário por isso, aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui nessa história? Que quando o inimigo se levanta trazendo destruição e morte para minha e para sua casa, Deus trabalha trazendo livramento e prosperidade para nós, aleluia. O inimigo armou tudo para destruir, Deus falou assim: eu ainda trabalho nessa família, eu ainda tenho propósito para Israel, e Ele abençoou essa história. Moisés cresceu, se tornou o grande libertador e resgatador de Israel. Através dele, eles viram milagres extraordinários. Eu vou repetir: através de Moisés, Israel viu milagres extraordinários. As 10 pragas que vieram sobre os egípcios, elas não atingiram os israelitas. Todo mundo sofria os ataques. Se eram as rãs, eles sofriam. Se eram a água que se transformou em sangue, eles sofriam. Mas Israel estava protegido pela mão poderosa de Deus, aleluia. Eles viram esse milagre. Quando eles saem do Egito, a primeira barreira que se opõe diante deles é o grande mar vermelho. Diante deles está o mar, atrás deles vem Faraó e o seu exército com os seus cavaleiros. De repente Moisés levanta a sua vara e o mar se abre. Aquilo começa a se abrir, aquelas muralhas de água de um lado e do outro, e Israel passa a pés enxutos, porque o milagre de Deus está com eles. Eles veem ainda o mar se fechar sobre os egípcios e matar todo o exército egípcio e os seus cavaleiros, os seus cavalos. As águas de Mara, eles chegam num lugar que as águas são amargas, eles não podiam beber aquelas águas. Moisés arranca um ramo de uma árvore, segundo a ordem de Deus, e lança nas águas, e as águas se tornam próprias para eles consumirem. Mais um milagre: eles eram sustentados por uma comida que caía do céu. Você pode imaginar isso? Uma comida que caía do céu todos os dias para eles. Eles eram alimentados pelo Senhor, eles eram guardados pelo Senhor, eles tinham o sustento diário vindo do trono da graça de Deus. Eles viram e beberam a água que saiu da rocha. Nessa ocasião eles estão murmurando contra Moisés, estão reclamando, dizendo que no Egito era melhor, eles tinham água para beber, água pura. Moisés conversa com Deus e Deus fala: toca na rocha, fere a rocha. Moisés vai lá e eles veem a água saindo e eles bebem da água da rocha. Eles venceram os amalequitas, porque enquanto o exército batalhava, os homens de Israel e os amalequitas guerreavam um contra os outros, Moisés estava no alto do monte com as mãos levantadas. Chegou um momento que as mãos dele se cansaram, ele abaixava as suas mãos. Então veio Arão de um lado, Ur de outro, colocaram Moisés sentado numa pedra. Um segurou o braço esquerdo, outro o braço direito, e enquanto a mão de Moisés estava levantada, o povo de Israel prosperava, aleluia. Eles venceram, eles viram a glória de Deus. Ali eles também chegaram e viram Deus se manifestar no Monte Sinai. No Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos que foram entregues a eles, o povo de Israel. Eles viram o cuidado do Senhor em todo momento, sem contar que de dia havia uma nuvem que os acompanhava, os guiava, os direcionava pelo deserto e os protegia do sol escaldante. À noite,
uma coluna de fogo os aquecia, porque Deus estava sempre com eles, aleluia. Deus nunca os abandonou. Olha outro detalhe importante, outro milagre importante: a roupa deles, os calçados deles não envelheciam, eles eram sustentados para o Senhor, aleluia. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Porém, irmãos, preciso dizer isso para vocês: com todos esses milagres, eles não reconheceram nada disso, e os seus corações endureceram. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, que é uma carta que faz uma transição do Antigo para o Novo Testamento, o autor dos Hebreus vai dizer assim: não endureçais os vossos corações, como fizeram os vossos pais lá no deserto. Eles endureceram os seus corações, eles se rebelaram contra o Senhor. Contudo, entretanto, Deus não os desamparou e trouxe-lhes a promessa do Redentor. Agora não somente a eles, mas a todos os que crescem no seu nome, Jesus viria para cumprir todos os seus propósitos aqui na terra. Os propósitos do Pai, os propósitos da Trindade divina estavam sobre os ombros de Jesus. Por favor, acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 7 de Isaías 49, vai ser projetado também aí no televisor, versículo 7 de Isaías 49, olha o que o texto diz: assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu ajudarei, e o guardarei, e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra, e destruir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e para aqueles que estão nas trevas: apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos, e acharão pastagem em toda a colina estéril. Preste atenção: nunca mais terão sede, não sofrerão mais com os ventos quentíssimos do deserto, nem calor do sol, pois o Senhor que os ama vai levá-los mansamente às fontes de água fresca. Aleluia, bendito seja Deus. A gente cantou aqui: morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais, sede e fome nunca mais, tudo se fará novo, porque Ele cumprirá a sua promessa. O Dr. Charles Stanley, que é pastor e também é escritor, ele escreveu em um dos seus livros que a graça é algo difícil demais de ser compreendida pela maioria das pessoas, e embora cada um de nós necessite desesperadamente dela, não a compreendemos como ela de fato é. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados, nós somos ensinados desde pequenininho que temos que fazer algo para merecer alguma coisa. Trabalhamos sempre com a ideia na nossa mente do merecimento. Mas conforme esses últimos versículos que lemos de Isaías 49, fica claro para mim e para você que a graça é verdadeiramente muito mais do que nós merecemos. A graça está acima de todas as coisas, é muito maior daquilo que nós imaginamos. A graça, ela é acima de tudo e de todos. Nós não podemos fazer absolutamente nada para a merecermos. Então eu pergunto, ei, preste atenção, eu pergunto para você nessa noite: o que ou quem pode disputar com a graça? Quem ou o que pode disputar com o poder da graça? E me permita já te responder também aqui nessa noite: nada e ninguém, ninguém e nada. A graça é maior, ninguém pode disputar com ela. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
Lamentações 3, do 22 ao 24, diz isso para nós. É bem provável que alguns de nós, ou por que não dizer muitos de nós, nos sentimos indignos, nos sentimos impuros, nos sentimos incapazes de mudar atitudes que podem comprometer a nossa santidade. O Mateus pregou ontem aqui no culto de sábado de manhã sobre santidade, sobre a busca pelo Senhor, pelo poder, pela graça do Senhor que nos torna santos. E é bem possível que muitos de nós nos sentimos fracos, indignos, impuros, incapazes de conquistarmos essa santidade, de lutar contra aquilo que luta contra a santidade, como por exemplo invejas, disputas por poder, por posição. Lutamos para sobreviver nesse mundo terrível, lutamos para manter a fé, enfrentamos tentações e provações, vírus como esse que a gente já está enfrentando há mais de 5 meses, e outras doenças que estão aí e não param de atingir a humanidade, medo e ameaças de morte. E por tudo isso que a gente enfrenta, vez ou outra nós ouvimos e até mesmo dizemos o dia inteiro, chamamos e clamamos por graça, por misericórdia. Alguns fazem isso simplesmente por um jargão, por um amuleto, mas a graça de Deus não é um amuleto, a graça de Deus não é um jargão qualquer, a graça de Deus é o poder salvador dele, derramado sobre as nossas vidas, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, a graça é poderosíssima para nos salvar, é por ela e é por meio dela que fomos, e a cada dia nós estamos sendo salvos. Nós somos salvos para adorar a Deus, e só o adoramos porque fomos salvos pela graça. Adorar, quando a gente fala de adoração, adorar tem a ideia de atribuir valor. Adorar é usar tudo o que nós somos e temos para louvar a Deus, seja com uma canção, seja com um gesto, seja com a palavra de gratidão a Ele, seja com apenas ouvidos abertos, ouvindo a sua palavra que está sendo pregada para nós. Nós estamos adorando a Deus. Quando eu coloco a mão no meu bolso, eu abro a minha carteira, você mulher a sua bolsa, para entregar uma oferta, para devolver o seu dízimo, é um ato de adoração, é um ato de gratidão, de exaltação ao Senhor, por tudo que Ele é, e por tudo que Ele faz por nós, aleluia. A palavra diz ainda que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, está lá em João 4:23, que nós possamos ser encontrados pelo Senhor. Jesus morreu na cruz para pagar de uma vez por todas a nossa dívida e nos presentear com a salvação eterna. Para quê? Para nos transformar em verdadeiros adoradores. Se você é um adorador, escreva aí: eu sou um adorador do Senhor Jesus. Se você ainda não se sente assim, capacitado para isso, escreva: eu quero ser um adorador de Jesus, aleluia, glória a Deus. O maior e mais conhecido líder de adoração da Bíblia, ele escreveu no Salmo 29, versículo 1 e 2, esse texto vai ser projetado também para você acompanhar aí com os seus olhos. Salmo 29, versículo 1 e 2, diz assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor a glória e a força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A verdadeira adoração, ela coloca Deus no centro de todas as coisas, e ela nos conduz a uma atitude correta diante dEle. E o salmista Davi, escritor desse salmo, ele sabia muito bem disso. Para concluir essa palavra nessa noite, eu utilizo aqui algumas perguntas que Max Lucado, ele faz em um dos seus livros, que tem exatamente esse tema, graça. Eu não sei se existe um escritor como Max Lucado que escreve tanto sobre a graça, tanto sobre o sacrifício da cruz, tanto sobre aquilo que Jesus fez, e nós nos encantamos com essa ideia de graça, porque nós sabemos, olha, nós não merecemos nada melhor, o nosso merecimento era a morte e destruição eterna, mas Ele não nos deu o que merecíamos, é o contrário, Ele nos deu vida e vida em abundância, aleluia. Então eu utilizo aqui essas perguntas. Ele pergunta assim:
Você já foi mudado pela graça? A graça já teve a oportunidade de entrar na sua vida e mudá-la, porque quando a graça vem, ela muda a pessoa, ela transforma a pessoa. Você já foi moldado por ela, ela vai moldando a nossa vida, ela vai nos fazendo mais parecidos com o Senhor e menos parecido com o mundo em que nós vivemos. E nós vamos andando na luz e as pessoas vão percebendo que há algo diferente em nós, porque a luz de Cristo começa a refletir em meio às trevas em que nós passamos aí nesse mundo. A outra pergunta: você já foi fortalecido pela graça? É a graça que te fortalece, é a graça que te sustenta. Teve ocasião que Paulo estava desesperado, ele tinha um espinho na carne, e ele começa a orar ao Senhor, e a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou para que Deus tirasse dele aquele espinho, e a palavra do Senhor veio para ele e diz assim: a minha graça te basta. Aleluia. E aí Paulo se alegrou, porque ele diz assim: olha, nas minhas fraquezas o Senhor me fortalece pela sua graça. Você já foi fortalecido pela graça? Você já foi encorajado por ela? Eu quero te encorajar nessa noite. Tem jeito sim para a sua vida, tem jeito sim para os teus filhos, tem jeito sim para o seu cônjuge, seja ele teu marido ou tua esposa, tem jeito sim para o seu trabalho, tem jeito sim para a sua vida emocional, tem jeito sim para a sua vida espiritual, tem jeito sim nos seus relacionamentos. A graça de Deus te encoraja, tem jeito. A graça, ela quer fazer tudo isso e muito mais em mim e em você. A graça é a voz que invoca a mudança que nós precisamos ter. E assim ela não nos dá somente a ordem para mudar, ela nos ajuda a mudarmos. Ela trabalha para que sejamos bem-sucedidos nessa mudança. A graça é a voz de Deus dizendo para mim e para você todos os dias: você é meu filho, eu te gerei, eu te salvei, do ventre da tua mãe eu te chamei e te disse: tu és meu. Aleluia. Jesus diz assim, que a perfeição da graça estava personificada nele, porque quem via ele via o Pai. E ele dizia isso para as pessoas, eles diziam assim: mostra-nos o Pai. E ele diz: quem vê o Filho, vê o Pai. E Jesus disse ainda: se alguém tem sede, venha até mim e beba de graça da água da vida. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu estarei com ele, comerei com ele e ele comigo. Aleluia. João capítulo 1, versículo 1 e 12, 11 e 12 melhor. Esse versículo ele é extraordinário. E aqui fecha essa ideia de Israel e todas as nações. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que não nasceram por descendência natural, e nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aleluia. Eu nasci de Deus, você nasceu de Deus. Nós vamos cantar, então entenda isso, por favor, nessa noite. Nós estávamos totalmente perdidos, mas Ele nos encontrou. Aleluia. Você pode adorar o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia. Ele nos escolheu e morreu por nós. Vamos declarar isso. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele nos deu poder de sermos filhos. Por isso, enfim, somos totalmente livres. Esse foi o amor do Pai por mim e por você. A sua graça nos resgatou. Aleluia. Declare isso nessa noite. Levanta os teus braços diante dele. Sua graça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Assim nós cremos. Quando eu era um pecador,
amou primeiro. Morreu por mim. Cante. Deus me liberta e me vencerá. Sou filho de Deus, sim eu sou. Venho a casa, Pega a tua voz e declare isso. Se declare filho dele. sou filho de Deus, sim eu sou. Por quê? Escolhido, Ele nos escolheu. perdoado, Ele nos perdoou. dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Somos livres. Somos livres. Pelo amor do Pai, pela graça do Senhor. Aleluia. Nós somos filhos. Recebemos poder, direito de sermos filhos de Deus. Declare isso nessa noite. Sou filho de Deus. Eu sou o seu filho, meu pai. Você pode erguer a tua voz e glorificá-lo. Você pode exaltar a Ele, exaltar o nome do Filho, o nome do Pai, o nome do Espírito. Aleluia! Te exaltaremos, Jesus, porque o Senhor nos escolheu e nos salvou, nos perdoou. Eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, A tua voz, perdoado. oh, e declare. Eu sou quem dizes que eu sou. Ele nos amou primeiro. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus Ele que lhe perdoou. Não há mais nenhuma condenação para você. Ainda que o inimigo se levante todos os dias para lançar cadeias sobre a sua vida, elas serão quebradas no nome de Jesus. Erga a tua voz e declare a cada instante no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ele é fiel. sou filho de Deus. Sim, eu sou. Glória a Deus. Sim, Nunca tenha dúvida disso. Você Eu sou é filho, filho do Deus Criador de todas as coisas. Aleluia! Oh, aleluia! Nós podemos declarar nessa noite: Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos libertou. Aleluia, aleluia, aleluia! Glória a Deus! Ontem eu fui pegar o Alexandre do trabalho para a gente passar aqui na igreja. A gente tinha que entregar cesta básica, a gente tinha que fazer algumas coisas, encomendar o lanche para o sábado. E assim que a gente estava indo, ele falou: pai, aconteceu um negócio muito estranho essa noite. Tive uma noite assim, meio perturbadora, não conseguia dormir direito. Eu falei: filha, que você dormiu quando você chegou do trabalho, você dormiu bastante.
Ele, não pai, foi algo diferente. Primeiro eu acordei assim, uma hora parecia que alguma coisa estava puxando o meu cabelo, e eu acordei batendo assim na cabeça, e aí eu tentei dormir de novo, e ouvi uma voz dizendo assim: olha, está tentando entrar na porta, levanta e manda embora. E ele pensou, isso é coisa da minha cabeça, e tentou dormir de novo, e a voz dizia: está na porta, levanta e manda embora. Até que ele despertou. Ele disse: pai, eu levantei e falei: vai embora, em nome de Jesus. Voltei a dormir, dormi a noite inteira, tranquilo. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, ou seja, não são contra pessoas, não são contra seres humanos, mas contra principados e potestades que tentam dia e noite tirar você do foco, tirar você da presença, arrancar o teu direito de filho. Mas Jesus já declarou: você é filho, você foi comprado, você foi liberto, você foi perdoado. Então, ainda que o diabo se levante tentando roubar a porta, Jesus está segurando ela. Pode levantar e dizer: vai embora, em nome do Senhor Jesus, porque você está livre. Não há condenação, a graça nos alcançou. E eu quero orar exatamente por isso nessa noite. Se você ainda se sente preso a algumas coisas, se você ainda não conseguiu desfrutar da graça de Deus em sua plenitude, em nome do Senhor Jesus, a partir dessa noite de domingo, dia 23 de agosto, eu quero declarar na sua vida: você viverá aquilo que o Senhor já conquistou por você. Liberdade de vida, vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O grupo vai cantar, e a gente vai cantar e clamar juntos, porque nós somos livres pela graça. A graça nos libertou, a sua incrível graça nos comprou. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, nós estamos reunidos no teu altar. A tua palavra foi ministrada, foi liberada, e nós sabemos, ó Deus, que a oração é a porta do céu, que quando nós ativamos em oração, ela se abre, e nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. No nome de Jesus, nós oramos nesta hora. No nome de Jesus, nós clamamos nesta hora pelo poder do Senhor que já habita e opera em nós. Aqueles lugares, aquelas casas, aquelas famílias, aqueles templos do Espírito Santo, pessoas, ó Pai, que foram salvas, mas ainda se sentem, elas se sentem que ainda não conseguiram desfrutar da abundante vida que o Senhor prometeu. A tua palavra diz que o diabo só vem, o ladrão só vem a não ser roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, nós ministramos aqui nessa live, nesse culto, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. Em nome do Senhor Jesus, o desfrute das bênçãos do Senhor abundantemente, abundantemente. Aleluia. Que a tua graça seja, meu Deus amado, totalmente vivida, ainda que reconheçamos a nossa fragilidade, ainda que saibamos, ó Pai, que não temos méritos, porque senão não seria por graça. A tua graça nos alcançou, a tua graça nos salvou. Então nos ensina a viver assim, de acordo com aquilo que nós somos alcançados. Nos ensina a viver, ó Pai amado, de acordo, ó Deus amado, com a tua vontade. Aleluia! Nós dependemos do Senhor, ó Pai. É o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos cura, é o Senhor que nos restaura completamente. Então costumes, vícios,
jeitos que não combinam mais com o salvo, com o Filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós rejeitamos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós liberamos, ó Pai amado, do teu poder e da tua graça. Em nome de Jesus. É diante do teu altar, Senhor, que nós queremos viver em novidade de vida. Viver, ó Deus amado, cheios do Espírito Santo. Viver, meu Deus amado, experiências sobrenaturais, extraordinárias. Tudo que o Senhor mostrou para Israel no deserto. Faz mais por nós, Senhor, Pai. Faz mais. Não merecemos. Aleluia! Você pode declarar nessa hora. Declare, você é livre. Declare, você foi transformado. Aleluia! E por ela vivemos, por ela existimos, por ela nos movemos. Sua incrível graça. Aleluia! Sua misericórdia me permite viver. Por causa do amor dele, somos livres por causa da graça dele. Que você se envolva nesse amor que começou antes da fundação do mundo. Aí lá em João 3,16 o Senhor diz que amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. A ideia da palavra unigênito é o único da mesma espécie do Pai. Porque Deus não tem um único filho. Todos nós somos filhos. Mas unigênito, igualzinho a ele, só Jesus Cristo, que se fez homem e morreu no teu e no meu lugar. Então nós somos livres. Aleluia. Que você viva não só essa semana que está começando hoje, mas que você viva o restante dos teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, nessa perspectiva de filho abundantemente abençoado pela graça. Deus abençoe. Obrigado, grupo de louvor. Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer um ato de adoração nesse tempo que temos, que é através das nossas ofertas e da devolução dos nossos dízimos. Não tem a ver com o pagamento de dívidas. Nós não devemos a ninguém. Se recebemos de graça nós também damos e oferecemos. O que é então a oferta? O que é então o ato de devolver o dízimo? É obediência a uma ordem do Senhor que disse: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor, para que haja provisão na casa dele, para que haja sustento na casa dele. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte no reino, e o Senhor tem nos dado suficiente para podermos também contribuir com parte daquilo que recebemos. Então façamos isso com alegria. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela provisão financeira, quero agradecer ao Senhor pelo cuidado com os teus filhos, ó Pai. Cada um de nós temos provado das graças do Senhor que são derramadas sobre as nossas vidas. Se ofertamos, se devolvemos o dízimo, é porque nós recebemos do Senhor aquilo que precisamos para viver, ó Pai.
Sabemos que o Senhor não desampara um filho teu. O salmista, ele disse que foi moço e era velho naquela ocasião que escrevia, e era inspirado pelo Espírito Santo para escrever, e ele era velho e nunca viu um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. E é isso que nós acreditamos. Por isso, ó Pai amado, oramos gratos ao Senhor, e que o Senhor sempre coloque em nosso coração esse entendimento de fidelidade, de generosidade, para entregar na casa do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, que você tenha uma semana abençoada, que você continue servindo ao Senhor com alegria, que você continue vivendo a liberdade que o Espírito te deu, que a graça te deu, e você testemunhe para outras pessoas que também podem ser salvas pelo poder da graça, que é um poder indescritível. Aleluia. Boa semana, até quarta-feira. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.